CEMIG, nesses preços atuais, segue sendo uma grande oportunidade se você for um investidor com uma visão de mais longo prazo. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar algumas perspectivas para a CEMIG para os próximos anos, dividendos esperados, retorno total esperado no preço da ação e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos e já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Primeiramente, a CEMIG atua na parte de geração, transmissão, distribuição de energia, que é a sua principal linha de receitas, basicamente 50% de suas receitas vem da parte de distribuição. Também atua na parte de distribuição de gás natural e trading de energia. Então, ela está presente em todos os segmentos da parte de energia elétrica. E ela está com um ambicioso plano de investimentos até 2030, onde eles pretendem investir mais de 44 bilhões de reais de 2026 a 2030, e grande parte desse capital será alocado na parte de distribuição de energia, o restante será na parte de geração e transmissão de energia elétrica. Esse plano de investimentos visa também as revisões tarifárias periódicas que acontecem a cada 5 anos. E o próximo período de revisão tarifárias, a CEMIG já destaca que será em maio de 2028. Esse ciclo atual de revisão tarifária vão ser de 2023 a 2027. A própria CEMIG destaca que no ciclo passado eles investiram 7,2 bilhões de reais e nesse ciclo atual eles pretendem investir 3 vezes mais do que o ciclo anterior. Isso vai fazer com que a ANEEL, que é o órgão regulador, reconheça a base de ativos da CEMIG em relação a esses ativos regulatórios. Isso vai gerar aumento nas tarifas de energia elétrica, gerando mais receitas para a CEMIG para os próximos anos. E podemos ver aqui o forte ciclo de investimentos que eles vêm fazendo desde 2023, onde a depreciação dos seus ativos está na faixa de 1,5 bilhões de reais, enquanto os investimentos já chegaram em mais de 6,5 bilhões de reais. Essa razão entre investimentos e depreciação é bastante importante para a ANEEL quando ela revisa a base de ativos regulatórios. Observem que em 2025 essa base fechou em 4,6 vezes de investimentos dividido sobre depreciação. Então, isso deve incrementar ainda mais a base de ativos regulatórios para 2028. E é o que a CEMIG espera, e como podemos ver, no ciclo passado, em geral, a CEMIG investiu na faixa de 1,5 vezes a sua depreciação. Temos atualmente um volume muito maior de investimentos que devem ser reconhecidos na base de ativos regulatórios e também com um forte incremento nas tarifas de energia. E quando olhamos para a Copel recentemente teve sua revisão tarifária. Observe o montante de investimentos que a Copel realizou. Não foi no nível que a CEMIG, mas foi um nível também elevado. O sexto ciclo de revisão tarifária periódica da Copel teve uma revisão com efeito médio de 20,51%, que já vai ter vigência em 24 de junho de 2026. Então, já vai ter esse aumento para o consumidor, que vai incrementar as receitas da companhia. Deve acontecer também para a CEMIG para 2028, e é o que o mercado vem visando quando olha para a CEMIG. A CEMIG vem investindo bem mais olhando para a sua depreciação do que comparativamente a Copel. Então o mercado espera essa revisão tarifária com efeito médio muito maior do que a Copel para os próximos anos. E, consequentemente, com esse nível de investimentos, é totalmente aceitável o aumento do endividamento da CEMIG. E observem que a dívida da CEMIG hoje está numa dívida extremamente confortável de 2,45 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Grande parte da dívida está atrelada à inflação, e quando olhamos para o cronograma de vencimento da dívida da CEMIG, existe uma grande dívida agora para o curto prazo, mas em geral a dívida está bem confortável para os próximos anos e todo o restante da dívida está distribuídos de 2031 a 2040. Então é uma dívida extremamente confortável aqui na CEMIG, e com certeza eles vão aumentar esse nível de alavancagem. Quem assistiu meu vídeo sobre Copel e CPFL Energia, eu comentei sobre o nível de alavancagem que a Copel hoje assume, que é um nível ótimo entre pagamento de dividendos e crescimento, que fica na faixa de 2,8 a 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então isso deve acontecer para a CEMIG nos próximos anos. Com essa nova revisão tarifária para 2028, deve incrementar de forma bastante acentuada as receitas da distribuidora. E o que o mercado enxerga para os resultados CEMIG até 2028? As estimativas do BTG para os próximos anos, quando olhamos para a parte do lucro líquido, observem que o BTG estima uma lucratividade de lado para esse ano de 2026 e também de 2027, com forte aumento de lucratividade
para 2028. E quando olhamos para o dividendo por ação estimado pelo BTG, observe que eles estimam 60 centavos por ação em dividendos, um payout até abaixo dos 50%. Eu não acredito que será isso, eu acredito em mais, por conta da política que a CEMIG possui no seu estatuto de pelo menos 50% de payout. E observem para 2028. R$ 1 por ação. Então, se já olharmos para as cotações atuais de CEMIG, basicamente ela já teria um dividend yield de quase 10% para 2028. Mas lembrando que isso aqui são estimativas, não tem nada garantido em renda variável. Observem também a dívida líquida sobre o caixa, onde a dívida vai crescer substancialmente para 2028 e faz total sentido devido ao volume de investimentos que a CEMIG deve realizar. O mercado estima um alto crescimento de lucratividade para 2028, mas consequentemente no curto prazo a dívida deve sim aumentar substancialmente. E quando olhamos para os dividendos da CEMIG, em geral a CEMIG anuncia seus dividendos trimestralmente e observem que um dos problemas na minha visão da CEMIG é essa demora para pagar os dividendos. É uma das minhas reclamações em relação à empresa. Tem gente que acha que isso aqui não faz diferença. Eu, pessoalmente, acredito que isso faz sim, porque você vai ficar mais de um ano sem receber esse dividendo, sem ser corrigido pela Selic. Então, ele já vai ter a defasagem da Selic. Imagina, você teve o desconto desse dividendo em março de 2026, só vai receber em dezembro de 2027. Mais de um ano e 9 meses. Se hoje a Selic está em 14%, em um ano e 9 meses, seria uma rentabilidade desse dividendo aí na faixa de 20, 25% composto. Então você tem 25% a menos do seu dividendo somente olhando para essa demora, esse atraso aqui nos pagamentos dos dividendos. Esse é o meu ponto de vista em relação a esse atraso. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, cada um tem sua opinião. Quando olhamos para o PL da CEMIG, observe que a CEMIG é uma estatal e, em geral, tem uma oscilação bastante grande das suas cotações por conta de efeitos muitas vezes mais pessimistas do mercado. Mas quando olhamos aqui para PL médio nos últimos 30 anos da CEMIG, a mediana ficou na faixa de 8,9 vezes e o PL atual está na faixa de 7,3 vezes. Então existe sim já um desconto olhando para esse longo período, mas vamos lembrar que a lucratividade da CEMIG ficará de lado para esses próximos 2 anos. Então o PL não vai reduzir no curto prazo, somente para 2028, se realmente acontecer essas revisões tarifárias daquele montante que eu mostrei. E quando olhamos para o PVP histórico da CEMIG, observe que, em geral, a CEMIG possui também períodos onde o mercado bate extremamente forte nas cotações da empresa. Observe essa janela de 96 até 2002, onde a CEMIG ficou abaixo de 0,5 de PVP em alguns períodos. Então, essa janela muitas vezes foi uma ótima janela de compra, porque depois que o papel voltou a ser precificado com PVP mais elevado, chegando aqui na faixa de 2,4 vezes de PVP, observe a apreciação que esse mesmo investidor teve nas cotações, porque se ele comprou a 0,5 e foi para 2,4, então basicamente ele teve 5 vezes de crescimento do seu capital fazendo essa conta de padeiro. Lembrando que nesse período o patrimônio líquido da empresa vai crescendo, então foi muito mais do que essas 5 vezes. E o mesmo aconteceu também em 2016. A CEMIG chegou a ser cotada até a 0,4 vezes de PVP e depois rapidamente reprecificada para a faixa de 1,5, 1,6 vezes. O momento atual, o PVP da CEMIG fica na faixa de 1,2, então está basicamente na mediana de todo esse período. E quando olhamos o retorno total da CEMIG, observe que esse retorno total nos últimos 10 anos está exatamente naquela janela do 0,4 de PVP em 2016, então isso faz com que a rentabilidade desse investidor seja muito maior, porque ele comprou no múltiplo extremamente amassado. Então, a reprecificação desse papel para os próximos anos já gera efeitos extremamente relevantes. Então, quando olhamos nessa janela de 10 anos, 816% de retorno total, o que nos dá quase 25% ao ano de retorno anual médio, reinvestindo os dividendos de todo esse período. Então, quem comprou com PVP bastante amassado na CEMIG, colheu bons frutos para o longo prazo. Aí eu fiz esse pequeno estudo aqui mostrando também se a pessoa tivesse comprado a CEMIG no PVP atual, aproximadamente, de 7 anos e meio atrás, onde o PVP estava nessa faixa de 1,2 de PVP, então esse investidor que segurou a CEMIG e reinvestiu os dividendos nesse período, colheu 263% de retorno total nesses últimos 7 anos e meio, o que nos dá quase 19% de retorno anual médio nessa janela. Então é um bom retorno, mesmo comprando a um PVP do preço justo, basicamente, que seria
o momento atual. Mas vamos lembrar que a CEMIG é uma empresa estatal que, em geral, oscila mais nas suas cotações. Os melhores momentos de comprar CEMIG realmente são quando existe mais pessimismo em relação ao papel. Obviamente que não quer dizer que você não vai ter rentabilidade comprando nos preços atuais, mas os melhores momentos realmente foram quando aconteceu esses níveis historicamente amassados dos seus múltiplos. E observe nessa janela de 2016 a 2018 que a CEMIG, aqui em verde, caiu mais de 60% nas cotações. Eu coloquei comparativamente a CPFL Energia, que é uma empresa privada do setor de distribuição, onde a queda máxima dela foi de 40% nas cotações nessa janela de mais de 20 anos. Em geral, se você aguenta mais oscilações nas cotações, a CEMIG pode ser um bom papel para você. Se você não aguenta ver sua carteira derretendo, então não escolha a CEMIG. Não duvido que em algum momento dos próximos 10 a 15 anos ela derreta mais de 50% das cotações. Isso é extremamente provável quando olhamos e falamos sobre uma estatal. Então, isso pode acontecer aqui na CEMIG. E quando olhamos para meu preço teto de dividendos, observem que eu espero um dividend yield na faixa de 7,6 a 8,3 para 2027, com essa lucratividade basicamente de lado para os próximos anos. O PL na faixa de 7,4, olhando para 2027. E aí o meu preço teto projetado fica de 12,50 com 14% de mais segurança. E lembrando que eu considero 60% de payout aqui para a CEMIG, levemente acima dos 50% do mínimo obrigatório. Eu ainda vejo uma boa margem de segurança. E quando olhamos para o resultado dos próximos 2 anos, observem que mesmo com resultados de lado e com uma taxa de crescimento na faixa de 9% que vai acontecer principalmente na janela de 2028, o resultado vai ficar de lado pelos próximos 2 anos, mas em 2028 esse resultado pode crescer em 15, 20% de uma vez só, por conta dessas revisões tarifárias. Então, considerando isso, e sem falar dos reajustes anuais pela inflação que acontece nos seus ativos, é uma taxa até baixa quando olhamos para essa janela. E multiplicando isso versus os dividendos, nós temos 17% a 17,76% de retorno embutido ao ano aqui na CEMIG de forma nominal. E retirando 6% de inflação, nós temos um IPCA mais 10,5% a 11%, olhando para a CEMIG, sem nem falar de 2028. Olhando para 2028, provavelmente a CEMIG chegaria ali no IPCA mais 13 ou 14. Mas lembrando, senhores, isso aqui é renda variável, não tem como garantir nada. São apenas estimativas de retorno esperado quando você olha para a CEMIG. E quando olhamos para o prêmio de risco, que é um prêmio de risco de 3% em relação aos títulos públicos do governo. E quando olhamos para esses títulos públicos, observe aqui no site do Tesouro, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2037 está em IPCA mais 7,85%. Então, olhando para 2027, nós temos quase 4% de prêmio de risco em relação a esses títulos públicos. E quando olhamos para a parte gráfica da CEMIG, ela veio respeitando esse longo canal de alta que vem desde 2020, tocou algumas vezes nesse fundo de canal e também sempre respeitou o topo desse canal. E recentemente ela tocou nesse topo e foi exatamente ali na metade de abril, com um forte fluxo estrangeiro na bolsa brasileira, e depois desabou nas cotações, até rompendo abaixo desse canal. Segurou nesse fibo que eu demarquei aqui para vocês e acredito que deva segurar sim para os próximos meses, a não ser que a lucratividade caia de forma bastante acelerada devido ao aumento do endividamento no curto prazo. A CEMIG, eu acredito que ela vai sim voltar para esse canal e talvez até para a faixa de 12 ou quem sabe R$ 14, se acontecer novamente um retorno de fluxo estrangeiro para a bolsa brasileira. É isso, pessoal, um vídeo bem simples aqui em relação à CEMIG, só mostrando algumas atualizações, principalmente em relação ao preço da ação e o que o mercado vê para a empresa. Então já deixa seu comentário se você vem comprando CEMIG para a sua carteira ou qual outra elétrica você vem comprando recentemente. Eu recentemente comecei a abrir posições de CEMIG, depois eu vou trazer um vídeo só sobre a carteira do canal com atualização para vocês. Então já deixa seu comentário se você vem comprando CEMIG nos preços atuais. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu trago conteúdos diários aqui nesse canal e totalmente de graça. E não custa você deixar um like para ajudar no crescimento desse canal. Então por esse vídeo é só, meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.